Você que acompanha o canal Fantástico Cursos sabe que todo vídeo eu começo com a saudação perguntando se tá tudo fantástico com você. Mas como fazer isso se nesse dia 3 de setembro de 2018, eu recebi a confirmação, todos nós recebemos a confirmação de que o Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma instituição bicentenária, foi reduzida a cinzas. Uma instituição que foi fundada em 1818 encontrou o seu fim tanto pelas chamas que consumiram o prédio por 7 horas, como também pelo descaso de toda uma tradição corrupta brasileira de não valorização da cultura e da história brasileira. Então, por conta disso, que como professor universitário, como servidor público, como pai, como também criador de conteúdo aqui do canal Fantástico Cursos e principalmente como brasileiro, eu tive que fazer esse vídeo. É uma obrigação moral de também deixar aqui o meu desabafo sobre a minha consternação sobre o acontecido. Eu nem fiz esse vídeo ontem, eu pensei em fazer ontem, mas se eu tivesse feito esse vídeo ontem, tenho certeza que eu ia chorar no vídeo, porque tamanho foi meu choque, e ainda estou em choque por conta de um lugar que eu visitava desde o princípio da minha adolescência, quando lá eu fui conhecer maravilhas de povos antigos que muito me ajudaram nessa caminhada também pela literatura fantástica. E o que mais me consterna também é no dia seguinte ver uma troca de acusações como se as coisas fossem se resolver desse jeito. A esquerda acusando a direita acusando a esquerda nessa idiotice que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Mas a verdade é que desde os anos 90, quando eu visitava essa instituição, já se percebia que não havia, assim como a minha querida UERJ, nunca houve uma ênfase, nunca houve verba suficiente para poder manter prédios como aqueles, com cuidado que tais lugares merecem. No caso ainda mais do museu, que é uma instituição que foi sede de governo, nunca houve um real trato desde os anos 90. E eu retornei a esse mesmo local em 2015, levei meus 2 filhos, hoje com 9 e com 11 anos, para poder testemunhar a riqueza da cultura brasileira, da história brasileira e também da história mundial. Aproveitei até mesmo, não levei eles na praia, não levei eles no Cristo Redentor, não levei no Corcovado, eu fiz questão de levar eles lá para conhecer essa tradição. E hoje eu vejo, eu torço para que, mesmo que eles cresçam e não deem valor para isso, mas que um dia possa falar que meu pai me trouxe aqui para conhecer essa história. Meu filho menor, o de 9 anos, ontem me perguntava, enquanto via as chamas do museu passando na TV, perguntava sobre o meteorito, se o meteorito iria sobreviver, se o meteorito iria quebrar também. Eu não tinha nem respostas para isso. Meu outro filho também, que foi encantado também com o Megatério, a preguiça gigante que ficava na entrada do museu, que inclusive eu comentei no vídeo sobre uma pinguari daqui do canal, que ele preocupado se aquilo ia resistir. Além de tudo mais que os dois chegaram a ver lá, os sarcófagos egípcios, a cultura inca, o rico artesanato dos povos nativos brasileiros, tudo se perdeu. E o que mais se perdeu nesse museu? Se perdeu o crânio da Luzia, o ser humano mais antigo encontrado nas Américas, um crânio de 12 mil anos. Se perdeu paredes que vieram da cidade de Pompeia, que sobreviveu, paredes que sobreviveram à erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 depois de Cristo e que vieram encontrar o seu fim quase 2 milênios depois no Brasil, daqui de 2018. Também acabou uma enorme coleção de peças, uma das mais completas, ligadas ao artesanato, à cultura dos povos indígenas, uma vasta coleção também de materiais dos povos pré-columbianos, que é uma fonte de pesquisa de diversos pesquisadores do mundo como um todo. Se perdeu também o esqueleto, um dos esqueletos mais completos de dinossauros da América Latina,
Dentre tantos outros, lembro também do esqueleto de uma baleia jubarte, que muito me encantou na visita ao museu, e tudo isso foi reduzida a cinzas. Então, mas tem sentido ficar discutindo se foi de direita ou esquerda, isso vai trazer, porque na verdade o ponto principal não é se foi direita ou esquerda, há algo maior do que isso. Qual é o lugar da cultura junto ao brasileiro e à brasileira? Pode dizer que é quase nenhum. E aí eu te pergunto a você, qual foi a última vez que você foi no museu? Quantas vezes você foi em um museu esse ano? Ou nos últimos 5 anos? Ou você já foi em um museu? Então essa é uma pergunta. Se tem algo que eu quero deixar para esse vídeo, já que todo vídeo eu tento explicar alguma coisa, valorize o seu museu da sua cidade, caso tenha. Valorize a sua biblioteca. Valorize as pessoas que lá trabalham. São pessoas dedicadas a uma causa. São pessoas que trabalham por salário, mas também que amam aquilo que fazem. As pessoas, basta ver a expressão das pessoas que estavam lá no Museu Nacional, para você ver, é um trabalho de uma vida, uma paixão de uma vida. Pense em algo que você gosta. Pense o que é perder tudo que você pesquisa, tudo que você ama em 5 horas, por causa de um incêndio que poderia ter sido evitado, mas que não foi, por causa de uma vasta história de descaso, que acaba com uma vasta história de conhecimento. Não é só 200 anos ali, o prédio tinha 200 anos. Prédio esse que há exatos 196 anos atrás foi o local da assinatura da independência do Brasil. Esse vídeo vai sair na Semana da Pátria, quando no dia 7 de setembro, é sexta-feira agora, de 2018. E há 196 anos atrás, no dia 2 de setembro de 1818, ali foi assinada a independência do Brasil, que 5 dias depois, no 7 de setembro, seria celebrada pelo Dom Pedro I nas margens do Rio Ipiranga. Tudo se foi. Então esse local, e não é só a história de 200 anos do local, também é todo o patrimônio da humanidade que se foi, desde as paredes de Pompeia, passando por sarcófagos egípcios, passando por múmias incas, passando por uma vasta tradição, tem um trono ali de um rei africano, tudo isso virou cinzas, mas que pelo menos aquele fogo seja para iluminar um pouco que seja a mentalidade do brasileiro e da brasileira de dar valor à cultura do nosso país. Visite o museu da sua cidade, valorize a sua cultura. Cultura, não vou ficar falando mal aqui de futebol, de sertanejo, como até vi algumas coisas por aí publicadas, mas tudo é cultura. Mas o Brasil tem que aprender a valorizar todas as culturas como um todo, e não apenas aquelas que servem para poder alienar as pessoas para satisfazer as suas necessidades mais básicas, mas também tem que valorizar aquelas que valorizam o intelecto, que fazem a pessoa crescer como ser humano, porque um país que não respeita o seu passado nunca vai ter um amanhã. Então fica a dica para você, e a gente se vê então no próximo vídeo. E me solidarizo com todas as pessoas, todos os funcionários, os técnicos, os pesquisadores do Museu Nacional. Força, que o museu vai se erguer para mais de 200 anos. Boa sorte!